Olá, olá, sessão de enroscos, olá, canal do YouTube, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast e também mais um dos nossos vídeos aqui pelo canal do YouTube. Sempre uma alegria recebê-los. Seja enquanto vocês estão daí fazendo suas atividades me ouvindo em podcast, ou enquanto estão aqui a me assistir, a trazer sua presença para esse meu novo canal do YouTube. Agradeço as inscrições que vocês têm feito, se inscrevam no canal e deixem seu comentário para que nas falas que eu trago, nos temas que eu compartilho, não seja somente a minha voz, mas que também daí, através do que você comenta, você some comigo em percepções. E hoje nós vamos falar sobre os nossos recursos, sobre o que são recursos, sobre que mochila é essa de bagagens, de ferramentas, de sabedorias que nós carregamos e vamos atualizando ao longo da existência. Eu recebi uma pergunta da Isabelle. A Isabelle é uma brasileira que mora lá na Itália, ela é minha aluna, mentoranda, e ouvindo a um dos últimos episódios, ela colocou assim, eu vou ler para vocês, eu até tinha anotado aqui na minha fichinha, mas a questão dela tá bem aqui atrás da minha câmera no meu computador, tá assim. Ouvi o podcast sobre a expansão e os recursos que temos ou precisamos recuperar. E ela tinha sonhado essa noite com uma cena em que ela perdia a mochila. E aí no sonho era a mochila da faculdade, ela associou. Eu entendi que nas mochilas estavam os meus recursos. Então ela pergunta: eu consigo entender o que são os recursos, mas percebi que eu não sei elencar os meus. E aí ela me pediu exemplos. E aqui estou eu para responder a Isabelle e para nos dar mais clareza sobre que recursos são esses. Então, antes vamos voltar uns passos. O que são recursos? E de onde eles vêm? Por que eles são importantes? Nós precisamos lembrar, ajeitar aqui na cadeira, nós precisamos lembrar que nós estamos num caminho de expansão. Tá? Todo o universo faz esse movimento. Como que é o movimento da expansão? Então imagina aqui, né? Nós vamos respirando e ampliando nosso tamanho. Tá? Só que no universo há um duplo movimento acontecendo. Ao mesmo tempo em que éramos um todo, havia um uno que se dividiu em partes ou teve a ilusão de ser fragmentado, ou seja, esse uno já estava, e daí a ilusão do fragmento dividindo em partes e podendo nos experimentar em partes. Todo o movimento de expansão, ele é um reunir das partes, um somar das partes, um tomar consciência do uno que já éramos. O universo, então, está em expansão, se apropriando do que é. Então, parece que tem muita parte que a gente ainda não é, mas, na verdade, aquelas partes já estão em nós. Pode parecer confuso, pode parecer difícil de alcançar, mas em algum momento a gente precisa trazer essa percepção para dentro para que ela possa ser compreendida. Eu trago, mesmo que eu não compreenda, peraí, é uno, é tudo um. E eu estou experimentando uma parte desse uno. As primeiras vezes que eu entrei em contato com essa verdade, eu compreendia que era uma verdade, eu só ainda não conseguia saber como, como isso estava acontecendo. Agora já fica mais fácil para mim. Através das minhas experiências, através do que eu vou vivendo, através do que eu vou permitindo que passe por mim, eu vou integrando partes. Então aqui eu consegui integrar um pouquinho mais de paciência.
aqui eu consegui integrar um pouquinho mais de boa vontade, aqui eu consegui integrar um pouco mais da minha habilidade de criação. E assim eu vou percebendo que as partes do todo moram em mim. Não só as partes de luz, mas também as partes de sombra. Ah, fui traída nessa cena, mas onde é que dentro de mim mora a traição? Mora a traição a mim mesma, aos meus valores, aos meus tempos, às minhas prioridades. Então nós vamos percebendo que não tem nós e eles. É tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de nós e fora de nós. O que está fora de nós vai nos permitindo perceber, englobar, integrar algo dentro de nós. Então as experiências, elas vão nos trazer recursos sempre, sempre. Toda experiência vai nos trazer recursos. E como é isso? Como essa dinâmica acontece? Então, quando eu tô aqui com vocês, para eu gravar esse vídeo, para eu gravar esse podcast, eu preciso de alguns recursos. Eu preciso da estrutura, eu preciso da luz, eu preciso do microfone, eu preciso depois das minhas habilidades de edição, eu preciso das plataformas para eu subir esses conteúdos online, eu preciso do que mora em mim para estar aqui sendo compartilhado em forma de conteúdo. Então eu pego os recursos e coloco esses recursos na cena, eu uso os recursos. Aqui eu sei que tenho esses recursos. Eu sei que eu tenho conteúdo a falar, eu sei que a estrutura, eu sei como fazer depois que esse material estiver pronto, eu sei colocar no ar, sei contar para vocês que o material está disponível. Pronto, usei os recursos. Tá? Então eu sei que eles existem, eu estou com eles aqui. Só que o nosso problema é que em algumas situações a gente acredita que não tem o recurso. São as situações que nós chamamos de problema. Então eu olho aqui diante de mim e falo, cara, uma bomba no meu quintal. Uma bomba estourou no meu quintal, meu Deus do céu. Não esperava por isso, estou vivendo um problema. Diante desse problema, eu vou precisar angariar recursos. Quando a vida nos dá uma situação problema, o que ela está fazendo é isso. Ela está nos pedindo recursos que às vezes nós acreditamos que não temos, mas que temos. Se não temos em nós, temos acesso a quem tem o recurso. Então, às vezes eu não vou saber refazer o muro que a bomba que caiu lá no meu quintal derrubou. Eu não vou saber analisar se o solo foi destruído em outros níveis. Eu não vou saber recompor a casa se ela tiver se quebrado toda, mas eu vou precisar de quem me ajude. Então eu vou precisar pedir ajuda, eu vou precisar talvez de recursos financeiros que eu não vou ter naquele momento. Eu vou precisar juntar os recursos estruturais, de postura, de equilíbrio emocional para eu atravessar o problema. Quando eu atravesso, então eu me apropriei do recurso. Ou não, você pode continuar achando que não tem o recurso, mas no mínimo você se experimentou com o recurso. E então você pode ser um pouco maior, graças a se perceber tendo um recurso. Conseguiram acompanhar como acontece a dinâmica? Tudo é recurso na vida. O tempo todo a vida atuando a favor da nossa expansão. Mas nós precisamos ter olhos para ver que todas as cenas, na verdade, estão nos demandando recursos, ou que estão adormecidos, ou que não temos consciência que já estão lá sendo usados, ou que continuamos desconfiando que não vamos ter. Por exemplo, quando vem contas muito altas para serem pagas e a gente toma aquele susto. Não vou conseguir pagar. Dali a pouco você consegue pagar e fala, meu Deus, como? Como eu consegui pagar? Parece que foi mágica eu ter conseguido.
mas o recurso estava. A gente não estava validando. Às vezes uma situação que vamos passar muito medo, ansiedade, e a gente na hora de atravessar, a gente consegue atravessar. Ou situações que vão nos dar muita dor, a gente acha que não vou sobreviver a essa dor desse tamanho. E a gente consegue. Então a vida vai testando o tempo todo, através de experiência por experiência, os recursos que nós reconhecemos. Isso aqui eu tenho, mas eu patino na coisa. Isso aqui eu acho que eu não tenho, mas se eu buscar bem, eu tenho ou posso desenvolver em mim. Esse é o movimento de expansão. Eu me lembro, e aí até anotei para eu dar esse exemplo, já que a Isabelle me pediu por um exemplo. Eu estava viajando para estudar as perdas. Eu fui para a Alemanha, fui para a Polônia. Eu e minha mochila, quem me acompanhava na época se lembra. Fui lá estudar as perdas e é o livro recente que eu estou a escrever sobre perdas e refazimento. Então fui para a Alemanha e para a Polônia por eles serem grandes mestres do seguir em frente depois de grandes perdas, são perdas recentes que vieram com a guerra. Então pronto, chegando lá o que houve? Houve que eu perdi a minha mala. E eu vivi então uma perda estando lá. E da perda, da mala perdida, eu pude acessar tanta coisa dentro de mim, tantas dores que não tinham a ver com a mala, mas que tinham a ver com outras perdas que eu tinha vivido. Então, aquela situação, aquela pequena cena ativou em mim recursos que eu precisava que estivessem ativados para eu ter olhos para ver as reflexões que eu faria durante aquela viagem sobre perdas e refazimento. Então, se meu livro está escrito, a perda da mala acaba sendo um estalar ali de dedos para eu compreender a dinâmica da perda, mas olha quanto recurso eu acessei, não por estar lá só, deixa eu pensar aqui sobre a perda, mas por eu ter vivido a perda. É a perda de uma mala. O que a cena está me trazendo de recurso? Quais recursos em mim estão sendo ativados a cada cena? Quais recursos os meus problemas estão demandando que eu acredito que eu não tenho, mas que eu tenho? E uma vez que eu reconheço que eu tenho, os problemas deixam de ser problemas. Então, não se trata de Isabelle, não se trata apenas de eu reconhecer quais são os meus recursos, mas de reconhecer que tudo é recurso. E que sim, de cena a cena eu vou ter recursos diferentes. Então aqui eu estou usando meu recurso da fala, da expressão, do acesso aos conhecimentos, de algumas memórias. Estou usando meus recursos estruturais. Então recursos não é uma listinha de habilidade. Recursos são nossas habilidades, são nossas sabedorias, são também as estruturas que estão a nosso dispor. São as nossas múltiplas inteligências. Então, penso que a pergunta não é bem quais são os meus recursos, mas de cena a cena, quais recursos estou utilizando, estou colocando em uso. Porque também o que adianta a gente ter recursos e não usar? Ter recursos e não reconhecê-los? Quantas pessoas compram acessórios e mais acessórios para finalmente fazerem seus vídeos, fazerem seus podcasts? Começam pelo acessório, antes de pegar o que tem e fazer bom uso disso. Quantas vezes nós temos na despensa de casa alguns ingredientes que daria para inventar alguma coisa, mas a gente prefere ir no mercado e trazer novos recursos? Então, como que eu uso os recursos que estão disponíveis para mim? Como que eu faço bom uso? Como que eu coloco em circulação os recursos que eu tenho? Essa é a reflexão a fazermos. E daqui percebemos, estou em expansão. Então, a cada dia, a cada experiência, a cada momento, a cada cena vivida,
mais eu vou integrando os meus próprios recursos, os recursos que estão à minha disposição. Sim, meus caros, minhas caras, um grande abraço, beijos e até!